Olá, segundo ano. Vamos lá? Hoje nós temos uma aula de matemática. E na nossa aula de matemática, hoje nós vamos falar sobre o quebra-cabeça chinês, que é mais conhecido entre nós como Tangram, gente. Ele é utilizado em algumas formas geométricas e a junção dessas formas geométricas nós podemos formar outras figuras, tá? Então, eu quero que vocês abram para mim a apostila de vocês, página 72. Nós vamos falar um pouquinho, então, do Tangram na nossa aula de matemática, tá? O Tangram, nós já trabalhamos com ele lá na nossa apostila de arte, né? Nós trabalhamos com ele lá no início do nosso primeiro bimestre. E agora ele vem aqui retomando o mesmo conteúdo, só que em matemática. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre lado, tá? Sobre eixos, e nós vamos trabalhar aqui na nossa apostila de matemática. Antes de nós começarmos a nossa atividade de matemática, eu quero que vocês vejam um pouquinho da explicação sobre o Tangram, conheçam um pouquinho as peças, relembrem aí o que nós já vimos, para nós podermos começar a nossa aula, tá bom? Olha aí a peça do Tangram. Carlinhos ganhou de seu tio um quebra-cabeça diferente das normais. Ele é chamado de Tangram e sua origem está ligada aos chineses. Ele é formado por 7 figuras geométricas que dão origem a qualquer objeto. Observe as peças desses quebra-cabeça. Vocês já viram isso aqui, certo? Nós temos aqui várias formas geométricas e eu vou exemplificar para vocês algumas coisas que nós podemos fazer com eles. Veja que nesse temos 5 triângulos, sendo ele um verde, azul, vermelho, laranja e marrom. 5 triângulos. O verde, o azul, o laranja, o vermelho e marrom, certo? Temos um paralelogramo, que é rosa. Esse aqui, ó, que parece um quadrado deitadinho. Esse aqui, certo? Nós temos um losango amarelo, que é esse aqui, que lá nas figuras geométricas nós chamamos de quadrado, certo? Com essas peças, montamos diversas figuras como casa, homem, animais, entre outros. Aos desenhos que eu vou mostrar para vocês, o Tangram tá de uma cor só. Só que geralmente ele vem assim, gente, bem colorido, tá? Ele vem bem colorido. Nós temos aqui um cisne, que é formado pelo Tangram. Nós temos um gato. Nós temos um pato andando. Um coelho, vocês fizeram o coelho lá no caderno de arte. Um cachorro. Um gato deitado. E uma casa, certo? Essas aqui são as figuras aí que eu separei para vocês verem que conseguimos fazer com o Tangram. Tia Gisane, só consigo fazer esses? Não. Você consegue fazer muitos outros, tá bom? Vamos lá para nossa apostila, então? Nós temos aí na nossa apostila, página 74, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essas formas, tá? E aí diz assim: podemos observar formas geométricas em todos os lugares, basta olhar com atenção. Observe sua sala de aula. Nela, quais formas geométricas podem se identificar? Gente, como vocês não estão dentro da sala de aula, vocês vão fazer dos objetos aí, pode ser na sua sala, pode ser na cozinha, só que você vai especificar. Cozinha, aí você vai especificar o que você tá vendo. Não, é na minha sala, aí você vai especificar. Quarto, tá? Porque nós não estamos na nossa escola. 2. Observe com atenção o quadro e ligue cada objeto à forma geométrica com qual ele se relaciona, ou seja, que é mais semelhante. Tia Gisane, eu posso ligar com cores diferentes? Pode ligar com lápis de cor, pode ligar com lápis de escrever, tá? Nós temos aqui do lado esquerdo de vocês os desenhos e do lado direito a forma geométrica. Aí vocês vão ligar. Próxima tarefa vem contando um pouquinho sobre as formas geométricas. Você conhece o Tangram? Ele é um quebra-cabeça de origem chinesa, formado por 7 peças que juntas formam qualquer quadrado. Diz a lenda que um jovem chinês recebeu de seu mestre um espelho quadrado,
que ele deveria usar para registrar os aprendizados da viagem que começaria. Sem entender o comando do mestre, o jovem perguntou como realizá-lo. Enquanto perguntava, o espelho caiu e se quebrou em 7 pedaços. O mestre então disse: Agora você poderá, com esses 7 pedaços, construir figuras para ilustrar a sua viagem. E aí ele pegou e começou a construir os desenhos igual a tia Gisane mostrou agora para vocês, certo? Dando continuidade, diz assim: o espelho do jovem ficou como essa figura. Olha aqui a figura. Isso aqui é o Tangram. Ou vocês forem comprar um Tangram, ou se vocês tiverem, vocês sempre vão encontrar ele assim. Daí vocês vão construir formas e desenhos. E diz: reúna-se com os colegas para responder as questões. Você conhece alguma figura geométrica entre as peças do Tangram? Quais? Você vai observar. Tia Gisane, eu conheço o triângulo e o quadrado. Você vai escrever quais figuras você conhece. Aí, você vai lá na página 161. Tem um Tangram, gente, igualzinho a esse aqui lá. Você vai recortar para mim e vai colocar em cima da mesa para fazer essa tarefa. Organize as peças em 2 grupos diferentes. Explique a regra que você usou para organizar. Tia Gisane, eu vou deixar aqui os quadrados para um lado e os triângulos para o outro. Você vai fazer 2 grupos. Você depois vai me dizer como foi que você separou esses 2 grupos, tá? Se foi que tem o mesmo lado, quantidade de lados. Tia Gisane, esse aqui tem 4 lados. Esse aqui só tem 3. Então, vou separar os de 3 lados para cá, de 4 lados para o outro lado. Então, você vai exemplificar para mim como é que você separou. Desenhe como você fez essa separação. Aí, você vai repartir esse quadro no meio. Aí, você vai colocar aqui. Por exemplo, se você colocou os que tem 4 lados iguais de um lado, você vai colocar aqui 4 lados iguais. Do outro lado, somente os triângulos. Você vai exemplificar como você fez, tá bom? Próximo. Luciana recortou as peças do Tangram e organizou da seguinte forma. Vocês vão fazer isso também, vocês vão recortar e organizar. Qual foi o critério utilizado por Luciana? Luciana, ela separou as peças dela como? Do triângulo maior para o menor, os que tem 4 lados, os que são semelhantes a um quadrado. Como é que ela separou? Você vai simplificar para a tia Gisane. B. Quais são as semelhanças entre as formas separadas por Luciana e quais as diferenças entre elas? Responda no quadro. Você vai colocar aqui semelhanças e as diferenças. Essa parte da letra B, a tia Gisane trouxe para vocês poderem ajudar vocês a colocarem aí na apostila de vocês. Se vocês já tiverem feito, gente, não precisa pagar para fazer igual a tia Gisane, tá bom? Vocês vão colocar aí observando as imagens. Eu coloquei aqui, letra A, Luciana separou as formas iguais, tá vendo? Ela fez aqui, ó, essas partes do triângulo ela separou e depois ela separou cada uma aqui, ela separou somente as iguais. As semelhanças entre essas 3 peças, todas as figuras são planas, ou seja, nós conseguimos ver de frente. Todas são formadas por linhas retas, não tem nenhum, todas são retinhas, se eu pegar uma régua eu consigo fazer. Todas possuem vértices. O que é vértice, gente? Vértices são linhas, tá? As linhas e os pontinhos que eu ligo elas aqui, ó. Aqui tem uma vértice, aqui tem um triângulo, por exemplo, tem 3 vértices, ou seja, os pontinhos que eu tô ligando elas. A diferença, o triângulo tem 3 lados, o quadrado e o paralelogramo tem 4. O triângulo tem 3 vértices, o quadrado e o paralelogramo tem 4 vértices. O quadrado tem 4 lados da mesma medida e o paralelogramo não. Então, gente, vértices é as linhas, lembra que nós falamos sobre linhas. E quando diz aqui o triângulo tem 3 vértices, ou seja, 3 lados. 1, 2, 3 lados, certo? Ok? Tia Gisane,
eu não coloquei dessa forma. Eu coloquei de uma forma diferente. Então, você vai deixar da forma que você deduziu, vai colocar aí no seu quadrado. E aí, na hora da nossa aula online, nós vamos debater. Não é porque a tia Gisane tá colocando aqui, gente, que é a única coisa certa. Você tem a sua opinião e tem o seu olhar. Então, você vai colocar aqui como você analisou, certo? Combinado? Tudo bem até aqui? Certo? Então, vocês vão fazer isso aqui para mim. Vocês vão responder essas questões aqui. E esse Tangram que vocês vão recortar da página 161 não é para jogar fora. Não é para brincar com ele, porque você vai precisar na próxima aula de matemática. Então, você vai deixar ele guardadinho dentro da gaveta ou dentro do caderno de matemática. Você vai deixar ele guardado, porque vocês vão precisar dele na próxima aula, ainda essa semana, tá bom? Não esquece. Beijo.